90% das nossas vistorias são realizadas em favela. Então, hoje, esses dados, eles são concretos e eles são fáceis. E a gente consegue dar a qualquer momento, fornecer a qualquer momento, sem precisar abrir laudos a laudos novamente. Então, a gente tem todas essas informações, o que é privado e o que é público. A gente tem um percentual de 57% das nossas ocorrências com providências particulares e o restante públicas ou de outros órgãos. A gente consegue dizer quantos das nossas vistorias são classificadas como alto, médio ou baixo risco, também para tomada de decisão e entrada em locais que são os locais de fato de maiores riscos geológicos geotécnicos. E aí, como conclusão, o que a gente tem? O sistema de vistoria é uma mudança para a gente, é uma mudança na forma da gente gerir a GeoRio interna, inclusive de gestão de risco. A gente tem uma credibilidade nos dados fornecidos e uma agilidade. E o aprimoramento, a assertividade e a otimização, porque o que a gente quer é que o nosso cliente fique satisfeito, que é a população. Então, hoje a gente tem uma agilidade, a gente fornece dados mais coerentes, mais concretos. O nosso sistema de vistoria, ele é um case, né, para o IPP, porque não é só um forms, né? Não é só um laudo preenchido, ele virou um sistema, ele virou um fluxo de trabalho. E, recentemente, em novembro desse ano, a gente teve no COBRAE, a Conferência Brasileira de Estabilidade de Encostas, onde a gente submeteu 10 resumos, 6 foram aceitos, tivemos 6 trabalhos publicados, e o único trabalho que foi escolhido para ser apresentado é o sistema de vistoria, entendendo como uma gestão de risco para a estabilidade da encosta. Então, assim, o trabalho é reconhecido, inclusive, no meio da estabilidade de encostas. E a Raquel, que fez a apresentação no COBRAE, vai terminar para falar sobre os nossos possíveis sonhos. Então, aí só fechando nosso trabalho, a gente tem alguns próximos passos, né? A gente está integrando, como o nosso próprio secretário já comentou, né? A gente tem um grupo hoje de transformação digital, liderado, né, pelo João, e a gente tem algumas ideias trabalhando junto, né? Uma delas, né, João, é o nosso banco de dados de obras, que a gente está conversando muito. Então, a gente tem essa ideia de fazer o histórico de obras da Fundação é uma grande dor nossa. A gente não tem isso hoje georreferenciado, fácil. A ideia é um parto a gente ter um histórico das nossas obras. Aproveitando que a próxima apresentação do nosso colega da Defesa Civil, a gente também tem uma ideia de a gente fazer uma integração dos boletins de ocorrência do CIURB. A gente já conversou isso com o próprio Coronel Rodrigo, que seria lindo a gente conseguir fazer essa integração dos boletins de ocorrência de forma georreferenciada, já que a gente tem essa proximidade, né? E vocês são os nossos grandes que demandam, né, nossos trabalhos de forma, né? Então, seria muito bacana a gente fazer essa integração. O banco de dados de licenciamento também, a gente tem grandes informações, a gente também tem essa ideia de fazer essa camada da CIURB. E dentro da própria Secretaria de Infraestrutura, a GeoRio está sendo o estudo de caso para a implementação do BIM. Então, a gente também está nesse outro passo também da transformação digital dentro da Fundação. Então, a gente entende que o sistema de vistoria foi um grande passo que nós demos. Depois, a inserção desse grupo de transformação digital dentro da infraestrutura, e o BIM também vai ser um outro passo, junto com essas outras ideias. Então, pode passar, claro. A gente agradece a oportunidade aqui do seminário, a gente está falando um pouquinho desses passos que a gente está dando dentro da Fundação. Agradece novamente ao IPP pela parceria de sempre, e que a gente vai continuar perturbando. E essa aqui é a nossa galera, que abraçou e continua abraçando aí todos os nossos projetos. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Raquel, Maria Clara. Assim, inspirador para a gente ver já estou aqui, Maria. A gente está revezando aqui o papel GNC do evento, como foi lá no Museu da Manhã também. É muito legal ver
não só o resultado do trabalho, mas o resultado de um evento como esse, virando o resultado de um trabalho. Isso é exatamente... Enfim, é isso. Exatamente o que a gente queria que acontecesse, acontecendo, e um luxo poder apoiar esse projeto, porque foi assim... O pessoal sabe, tem muito tempo que eu trabalho com risco, né, com GeoRio. Eu sou um geógrafo que, assim, quase que eu caí na geologia, que eu não gosto muito de química, de física. Eu falei, não sei pra lá. Quase que era meteorologia também, mas eu não gosto muito de matemática, então deixa pra lá. Enfim, mas eu adoro lidar com os geólogos e os meteorologistas. Então é muito um prazer aí apoiar esse trabalho. E aí, assim, continuando em alto nível aí no tema, eu já tive a chance de ver essa apresentação do Marcos Antônio em outro evento, na Defesa Civil, né? E é também excelente uso de caso do CIURB, conectando aí com o tema do Cisclima que a Helena apresentou tão bem aí para vocês na nossa fala. Então, Marcos, vamos lá. E aí, enquanto o Marcos está subindo, como vai ser o formato? A ideia é essa mesmo, sessões técnicas tentando agrupar temas. Cada um vem e fala. Aí, para ninguém ficar com o torcicolo aqui olhando para trás, quem apresentou, quem não está apresentando na hora, fica aí na plateia. Quando terminar essa sessão, Maria Clara, Raquel, Marcos ficam no palco para vocês fazerem perguntas. Então, é bloco de pergunta por sessão técnica. Marcos, fique à vontade, por favor. Está contigo. Passador e microfone. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Marcos Antônio, sou da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, e o meu trabalho é sobre a utilização do CIURB para tomada de decisão em evento chuvoso extremo. Bom, eu vou mostrar para vocês um estudo de caso, né, a respeito da utilização dos dados que a gente insere no CIURB, e vem inserindo desde 2023, né, para um evento chuvoso extremo onde a cidade ela foi acometida aí por uma chuva de grande intensidade em janeiro de 2024. E como é que a gente acionou as nossas equipes para atender a população do Rio de Janeiro? Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o CIURB na Defesa Civil. Na Defesa Civil a gente começou o uso do CIURB muito devagar em 2017, com o Leandro Chagas fazendo o cadastro das implosões que já ocorreram na cidade. Então era um mapinha bem simples, onde tinha os pontinhos, onde as implosões que a gente fazia eram georreferenciadas. Depois, em 2019, começou o uso de dados mais intenso, onde o engenheiro Andrei, que hoje está na Rio Águas, ele estava com a gente na época, né, ele começou a inserir os dados dos autos de interdição da Defesa Civil no CIURB, né, onde a gente tinha ali todos os pontinhos vermelhos eram locais onde tinham ocorrido interdições na cidade. O evento chuvoso que fez ali, provocou o desabamento lá em Muzema, né, na Muzema. O condomínio Figueira do Itanhangá foi totalmente georreferenciado através do CIURB, onde cada pontinho daquele, clicando, exibe a imagem da edificação, os dados da edificação, o auto de interdição que foi lavrado, né? Do lado ali esquerdo a gente tem o condomínio no Anil, que também é um condomínio problemático porque teve a invasão de milicianos e a gente fez a vistoria nos condomínios e nós fomos ameaçados na saída do condomínio, né? Fizemos as vistorias, mas no final a gente foi ameaçado, inclusive, com arma, né, na nossa equipe. Em 2023, a gente iniciou, de fato, a inserção de todas as ocorrências que foram solicitadas para a Defesa Civil no CIURB, gerando ali o mapa. O Serginho é um dos responsáveis pelo lançamento desses dados no CIURB, gerando o mapa onde a gente tinha em azul as vistorias preventivas e em vermelho as vistorias emergenciais,
Com isso, a gente gerou também um painel desse ano de vistorias ali do ano de 2023. Isso é um breve relato aí do uso do CIURB. Em 2025, esse painel foi melhorado, né? O Sérgio ele deu uma cara nova para o painel, onde a gente já tem ali o mapa de calor das regiões mais atendidas, separação por AP. Se o gestor quiser entrar e verificar cada vistoriante, onde ele andou, quantas vistorias fez, ele tem também esse dado, quantas vistorias são de emergência, quantas vistorias são preventivas e vistorias pelo seu subtipo, né? Vistoria técnica, pós-incêndio, vistorias de deslizamento de encostas, etc. E o estudo de caso, né, é a respeito do evento chuvoso extremo, inicialmente no dia 13 e 14 de janeiro de 2024, né, onde ocorreu a alteração do gatilho meteorológico para o nível 4 por conta de uma chuva extrema, né? Com isso, os impactos na cidade foram transbordamento de rio, alagamentos, escorregamentos, desabamento de imóveis e muitas pessoas desabrigadas e desalojadas. Ou seja, ocorreu um aumento exponencial das nossas solicitações de vistoria, né? E o prefeito Eduardo Paes declarou situação de emergência, né, no dia 14 de janeiro, né, através ali do decreto 53.879. Para a gente ter uma ideia, né, de quantitativo de vistorias para o mês de janeiro, né, a gente tem um sistema da Defesa Civil, que é um sistema de banco de dados, que é chamado de SIS-DC, onde a gente vem, nesse sistema, implantando os dados das nossas vistorias, né? Então, para janeiro de 2024, a gente vê que houveram ali 2.252 vistorias, que ultrapassou a média histórica para esse mesmo mês, né? Então, aqui é um outro gráfico onde, dia a dia do mês de janeiro de 2024, a gente tem uma média histórica, ao longo de 20 anos, né? E que foram 55 vistorias diárias, essa média histórica. E em janeiro de 2024, no dia 13 para o dia 14, a gente chegou a 250 vistorias, ou seja, muita vistoria, ultrapassando, inclusive, as médias diárias, que são aqueles pontinhos azuis, né, para o mês de janeiro. No dia 13, a gente estava num estado de normalidade, com poucas vistorias sendo solicitadas. E a partir do momento que entrou o evento extremo chuvoso, que mudou o gatilho meteorológico, né? Então a gente vê que no dia 14 de janeiro a situação é bem diferente daquele do dia 13, que a gente tinha poucas vistorias e saiu da situação de normalidade. E essas vistorias a gente vê pelo mapa que se concentraram lá na região da Pavuna e adjacências, né? Então a gente vê no mapa de aquecimento em que Anchieta, Pavuna e Rocha Miranda foram os bairros mais afetados, os bairros que sofreram uma concentração de solicitação de vistorias, e com isso a gente demandou os nossos engenheiros, nossos técnicos, né, para o local das vistorias. Acionou também a equipe de sobreaviso, porque o quantitativo de vistorias ultrapassava a média histórica, né? Então, toda a equipe trabalhando em conjunto. E do dia 13 ao dia 21, a gente vê a evolução do mapa, né? O quantitativo de vistorias era extremo, né? Então, a gente vê aqui o dia 14 e o acumulado do dia 13 ao dia 21, está aqui com esse evento, e com isso aumentou o número de bairros, né? Acari, Barros Filho, Pavuna, ou seja, Zona Norte praticamente ali próximo da região da Pavuna, toda afetada devido àquele primeiro evento extremo que foi quando foi decretado o estado de emergência, né? E no dia 21 de janeiro, ocorreu outro extremo evento de chuvoso extremo,
onde o gatilho meteorológico foi para o nível 5. A cidade continuava em estado de emergência, não tinha saído ainda do estado de emergência, e ocorreu um outro evento extremo, né, e aumentou mais ainda as demandas da Defesa Civil. Né? Então, o Rio ali continuou em estado de emergência, e com isso a gente, desde o primeiro evento, o CIURB foi super importante para a gente alimentar o S2ID, que é o sistema da Defesa Civil Nacional, né, para solicitação de verbas públicas, né, para eventos emergenciais, onde todos os órgãos da Prefeitura foram acionados pelo Marcelo Aires, que é o gestor dessa plataforma, para fornecimento de dados sobre como a Prefeitura estava quanto gastando, em termos de pessoal trabalhando, recursos, né, alocados para mitigação dos problemas gerados pelos eventos chuvosos extremos. E a gente vê que, a partir desse dia, não era só a Zona Norte que tinha sido afetado pelo evento chuvoso extremo. Né? Então, a gente tem núcleos ali voltados para a Ilha do Governador, centro da cidade, Zona Oeste, né? Além do aumento de vistorias solicitadas na Zona Norte. Então, o mapa de aquecimento ele é bem importante para que o gestor pudesse alocar os recursos, alocar as equipes nos locais corretos, né? Então, a gente vê ali que a parte ali da Zona Norte, Pavuna, né, e adjacências, ainda era um local extremo, né, onde teria que ter equipes trabalhando, mas tinha que deslocar mais equipes para os outros locais da cidade. Então, aqui, o acompanhamento da realização dessas vistorias, né, é óbvio que a gente não tem a capacidade técnica de quantitativo de pessoal para atender um número extremo de solicitações de vistorias. A gente vê que quando entrou, foram 211 vistorias e a gente só conseguiu fazer 89 naquele dia, né? E por aí vai, né? Esse aqui é o avanço ao longo do mês de janeiro, né? Onde o máximo de vistorias realizadas foi 131 vistorias no dia 24, logo após o segundo evento chuvoso. Né? As considerações finais são que o acompanhamento tempo espacial das solicitações, né, foi feito todo através do CIURB para que a gente pudesse encaminhar as equipes para os locais corretos. Né? O fornecimento de mapas para documentação do S2ID também foi um ponto importante, porque com isso a gente sabia onde alocar os recursos, né, onde solicitar verba para alocar recursos, né, através desse formulário, minimização do tempo de resposta às emergências, porque diariamente esses dados eram lançados no CIURB, né, os dados do nosso sistema eram lançados no CIURB e a gente conseguia ter esse mapa e essa previsão de onde mandar as equipes para os locais corretos. Né? E a utilização do CIURB ela contribuiu aí significativamente para o aumento da resiliência da cidade, tendo em vista que a gente não perdia tempo na hora da alocação das equipes nos locais emergenciais. Então, agradeço aí ao Felipe Mandarino, agradeço a presença de todos vocês e a palavra... Obrigado, Marcos. Muito bom. Vou chamar a Raquel também, e Clara, aqui para o palco. Então, gente, muito bom. Muito obrigado aí pelas apresentações. A gente... já falei disso aqui hoje? Não? Vocês receberam um e-mail também. Não, mas isso é importante. A gente não quer que ninguém se perca, gente. Enfim, já falei. Vamos para a UERJ amanhã. Quem chegou depois... uma questão logística aqui com a casa, que a gente agradece aqui a sessão pelo espaço. Ficou só para hoje. A gente vai usar o auditório da UERJ amanhã, o auditório da Letra, já todo reformadinho, bonitinho. A gente se encontra lá amanhã. Tá? E aí agora, o nosso microfone do CIURB, que aqui na minha mão.
Vamos seguir para uma sessão de perguntas e respostas e aí depois a gente parte para o almoço. Assim. Alguém já quer perguntar alguma coisa? Senão tem uma provocação aqui a fazer. Ninguém? Perguntas? Aqui, Alexandre. Bom dia. Perguntar para a Raquel e para a Maria Clara, eu já tenho ideia da resposta, mas para o pessoal saber, como foi a aceitação por parte do corpo técnico nessa mudança do preenchimento antigo para usar a ferramenta, né, digital, e também como é que foi a aceitação da alta gestão para utilizar a ferramenta também, né? Como é que foi a aceitação disso? Eu vou passar para a nossa alta gestão aqui do lado, que ela foi fundamental. Porque não adianta, assim, eu sou a representante do CIURB, mas não adianta a técnica aqui falar. A alta gestão aqui do lado, que é a chefe de gabinete, facilitou muito. Bom dia de novo, com alegria para todos e todas. Eu não era chefe de gabinete quando a gente começou a falar sobre isso. Eu era uma entusiasta do assunto porque eu sofria muitas dores, né? Eu estou há 18 anos na GEL, dos 18 anos, 8 anos eu fui revisora de laudo. Então, assim, aquelas dores são as minhas. Eu digo que é de todo mundo, mas é mentira. Eram as minhas dores, então esse também era um projeto pessoal. A gente começou isso há muitos anos atrás, com uma proposta que era o GeoRISC, e a GeoRio contratou uma empresa e aí, no final das contas, acabou não dando certo. Alguns de nós que estão aqui testaram GeoRISC na sua fase inicial. Então, a gente tinha aquele desejo e nada funcionava. Aí, assim, com muito jeitinho, a gente foi falando com o Anderson, ele aceitou que a gente fizesse as reuniões, aceitou que ele comprou o nosso projeto, né? Que era um projeto de melhoria, de transformação. O Anderson já é uma pessoa mais jovem, então ele aceitou, mas ele deixou que a gente tocasse. E aí a gente foi tocando, ele foi na primeira reunião, né? Cadê o pessoal da primeira reunião? Ele apertou a mão, disse que em janeiro o negócio estava pronto, junto com o auditório, prometeu o camarão e o Prosecco, e o negócio ficou só para novembro. Então, realmente, a gente não fazia ideia naquele momento de quanto que a gente demoraria para desenvolver esse produto, porque, de fato, ele não era só um preenchedor de laudos, ele era um fluxo de processos. Dentro da GEL, a gente escalou algumas pessoas que eram pessoas que não teriam resistência a usar o aplicativo e fazer os primeiros testes. Mas só quando a gente disse que não ia ter jeito, né? A gente já tinha passado por uma transformação, a gente já tinha retirado a correção do laudo, né? A análise do laudo de uma única pessoa para outras pessoas, o que disseminava aquela boa prática de mais pessoas elaborarem laudos, a boa prática de ter o zelo pelas informações que ali estávamos colocando, que a gente falou, olha, a partir de hoje tem que fazer aqui. Se não fizer, não está funcionando. Aconteceu de alguns momentos não está funcionando, né, Érica? Aconteceu. Aí o que a gente fazia? Chega no escritório e passa para o CIURB. Então, assim, quando a gente retornou dizendo eu não vou aceitar isso aqui mais, você vai ter que refazer 8 laudos que você fez na mão no CIURB, a pessoa entendeu que a partir da... Então, assim, é igual mãe chata, né? Tem que falar pra caramba muitas vezes, muitas e muitas vezes, e até que não tem mais jeito. Aí a gente, agora para o verão, fez uma reciclagem, o Davi preparou o material, os revisores estão fazendo uma proposta de workshop para a gente falar sobre todos os dados que ali a gente coloca, sobre a importância do que a gente escreve, sobre a classificação do risco. Então, sobre situações que são a nossa rotina e que perpassam no preenchimento de um laudo de vistoria. Então, como toda transformação, ela tem a sua equipe de resistência,
Só que, como toda mãe chata, a gente não desiste nunca, né? Então, foi sobre isso. Eu sou a chata, né? Eu sou a chata do rolê para várias coisas da GEL. E, nesse caso, eu me intitulo a mãe chata porque ele é um dos meus filhos, ele é filho de uma galera, esse sistema lá, ele, assim, muita gente é pai e mãe desse sistema de vistoria, mas eu, com certeza, sou uma das mães. Então, assim, é sobre isso. Muito bom, obrigado. Pode ficar com o microfone. Mais alguma questão que a gente possa... Eu tenho uma aqui. Não? Ninguém? Eu vou fazer uma provocação, assim, que eu acho que é uma das questões que a gente tem de desafio. Assim, a gente vê 2 casos em que acho que fica evidente a possibilidade que a ferramenta tem de dar um ganho de eficiência operacional. Óbvio que tem vários outros ganhos aí, enfim, né, que a gente pode pensar. E uma das coisas que a gente, às vezes, tem que, na luta do dia a dia, assim, de mostrar a importância do SIUB, não é só um seminário como esse, é dizer que tal ferramenta que foi desenvolvida por X pessoas em tanto tempo, nos economizou, a gente pode tentar botar uma cifra, a gente pode tentar botar tantas horas de trabalho. Assim, vocês acham que é possível, já foi feito 2 casos, assim, estimar, como é que a gente poderia estimar um ganho de eficiência operacional, um ganho de agilidade de resposta, a partir de soluções como essas 2? Porque isso é um desafio que a gente tem, que a gente gostaria muito que os órgãos nos ajudassem a ter evidência para mostrar assim, ó, isso aqui eu estou investindo tanto, mas o ganho que eu tenho com isso paga e sobra um pouquinho, né? Então, é um pouco de uma questão que eu acho que é interessante, que poderei fazer para, acho que muitos dos trabalhos que vão ser apresentados aqui, acho que é muito relevante para o caso de vocês. É possível? Vocês já fizeram alguma conta do tipo? Não é possível? Está maluco? Eu sei que é difícil, ainda mais botar cifra. Cifra, assim, a gente começa a fazer numerologia, né? Mas, enfim, eu não sou economista, né? Claro, economista pode ajudar com isso. Quem começa aí o desafio? Raquel? A gente não tem uma quantificação disso, Madalena. Mas, assim, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente já teve um ganho. E, assim, o sistema de vistoria, ele começou efetivamente esse ano, de 2025. Então, assim, com o criar do banco, a gente vai ter por exemplo, assim, numa dor que a gente tinha do retrabalho, como a Clara falou, a gente tem, por diversas vezes, a gente tinha diversos técnicos que iam no mesmo lugar, porque as ruas eram diferentes, mas o problema que a gente ia vistoriar era o mesmo. Então, era gasto de homem-hora, era gasto de dinheiro público, isso acontecia com frequência. A gente faz vistoria, 50% das nossas vistorias são em comunidade. Então, além do retrabalho, tem a questão de segurança. Não só porque a gente está entrando numa comunidade, mas também porque o morador fala: cacete, acabou de chegar um amigo seu aqui, vocês não se falam não, então já gera um ambiente hostil. Então, isso é a nossa realidade, que provavelmente é a realidade da Defesa Civil. Então, as demandas chegam com Rua São Miguel 500. Rua São Miguel 500 é a Associação de Moradores do Borel. E aí, como é que é? Assim, em 59 anos, quantas vistorias a gente fez dentro do Borel e que elas não estão localizáveis, né? Então, a gente visa essa economia de homem-hora, de gasolina, de motorista. Só que hoje a gente ainda não consegue ter essa economia. Por quê? Porque o meu banco de vistorias é só desse ano. Então, eu ainda sou obrigado a pesquisar por um banco de planilha Excel. Então, isso não é mensurável. O que é mensurável é você conseguir controlar o andamento das vistorias. Então, assim, esse mês está acabando o processo Rio, está acabando o ano. Então, você faz um levantamento, e foi o que a gente fez na semana passada, né, Érica? Olha, eu tenho tantos lugares vistoriados que eu não tenho laudo ainda. Eu tenho tantos laudos elaborados que não estão revisados. Eu tenho tantas demandas distribuídas que não tem resposta.
Então, eu consigo monitorar cada etapa a partir da hora que a gente distribui, entendeu? E uma outra provocação que eu achei que você fosse fazer é que dentro dos nossos próximos passos e sonhos estaria a integração disso com a defesa. E sobre aquele negócio que você falou no início. Não adianta iniciativas isoladas. Ele faz uma iniciativa que fala muito comigo. Então, assim, se eu visse no mapa aquilo, tudo que ele faz de vistoria e filtrasse por deslizamento, que é uma das critérios que ele tem, parte das minhas vistorias já estariam no nosso quadro de vistorias, né? Perfeito. Não levantei essa palavra porque vocês mesmos já levantaram, né? Mas eu vou até passar a palavra para o Marcos aqui, que estava nos próximos passos e sonhos. Ele mostrou que não é um sonho tão distante, né? Não é. Também não temos o quantitativo de recursos. Infelizmente, a gente não tem. Mas é super importante isso que vocês fizeram no no meio do ano nós tivemos uma reunião com o Mandarino para a gente começar a fazer o nosso formulário, né, para as vistorias da Defesa Civil. Ainda não avançou, mas a gente vai chegar lá, né? Fez o primeiro piloto, né, mas ainda não chegamos a utilizar, vimos que tem algumas coisas a alterar e vamos fazer essas alterações para ver se no futuro a gente consegue lançar um sistema, né? Porque hoje na Defesa Civil tem um pouquinho de resistência por conta do SIS-DC, né? Que é o Sistema da Defesa Civil, que é integrado com o 1746 direto. Gerou um protocolo no 1746, automaticamente, se for de Defesa Civil, gera um boletim de ocorrência dentro do nosso sistema. E isso, para ser gerado dentro do CIUB, tem uma lacuna enorme aí, um espaço enorme para a gente estudar como é que vai fazer para pegar esses dados e jogar no CIUB direto, né? Hoje o Sérgio ele preenche esses dados, né? Ele extrai os dados do SIS-DC e insere no CIUB. Muitas das vezes a gente cai nisso que vocês falaram, né? Rua São Miguel 500, né? Só que na verdade é Beco do Amor 30, que a gente não consegue georreferenciar isso dentro, porque é feito um pós-processamento, não com um sistema onde a gente possa estar no local, clicar um botão, georreferenciar, né, marcar aquele local exato. Hoje a gente não tem isso. Até porque no 1746 o sujeito tem que botar um endereço formal. E aí, que não existe, né, assim, na comunidade, eventualmente. Sim. Agora, quanto às versões do formulário, a gente chegou a 26 versões, voltamos a recontar e a gente está na versão 6 novamente. Então, assim, você está achando... Tá bem, falta um pouco, não sei. Mas o fluxo de vocês era bem complexo, né? Assim, um fluxo todo ali de revisão, aprovação, volta, vai. Mas foi bastante interessante, foi novidade para a gente também, né? E aí, o Bruno... E o Danilo, que é interessante, que o Danilo que hoje está na Infra, né? Compõe a equipe do João. Na época era estagiário no PP, e com o Bruno ali, que está ali no fundo, os dois estão nem querendo levantar a mão, mas olha lá, os dois lá. Eles abraçaram a causa aí, então muito legal ver que esse trabalho fecha um ciclo de um seminário para o outro. E obviamente que o ciclo não fecha, depois ele continua, né? E tem o selo do SUBLAB em parceria com vocês. O Murilo está com pressa de acabar, mas a gente está com um tempo folgado em relação ao nosso horário de volta. Se alguém quiser fazer mais pergunta, temos uma pergunta lá no fundo, Celso. A gente marcou a volta para 14 horas, então a gente está com tempo. A gente deixou um pouco mais folgado hoje de manhã para caber bem a abertura e as nossas apresentações. Oi, pessoal, bom dia. Me chamo Alan, sou engenheiro ambiental, trabalho com perícia judicial. E aí eu queria fazer uma pergunta assim, um pouco específica, né? Porque o que eu entendo do formulário, vocês estavam explicando, é que ele traz uma agilidade, né? Principalmente na hora ali do técnico preencher e tal. Mas eu acho também, por ele ser uma questão de preenchimento, como fica um detalhamento ali, por exemplo, sabe? Aí eu vi uma situação, o Talude está com uma situação X, Y, Z ali, e eu não tenho como preencher isso ali. Existe, sei lá, um campo para que você possa especificar aquela situação específica,
E aí eu acho que, no caso dos três, seria que, assim como no trabalho de vocês e no meu, a gente vai em lugares que às vezes é uma zona rural, é um beco que aí não pega sinal de internet, você não consegue ter um aparelho que sintonize e aí pegue aquela coordenada correta. Como vocês fazem para assim, identificar aquele imóvel, enfim, aquela situação, de uma forma que seja aceita, assim, digamos, tecnicamente? Olha, isso aqui, sei lá, fica a 50 metros da padaria X, será que dá para fazer isso? Como é que vocês fazem isso? Obrigado. Obrigada pela pergunta, tá? Vou responder, a Clara me complementa. Isso foi um dos grandes pontos também da criação do nosso fluxo. Porque, assim, como a Clara falou, a grande maioria das nossas vistorias são comunidade. Então, a gente faz coisa rápida na comunidade, né? A gente tem que fazer a vistoria de uma forma rápida e pontual, porque, né, tem todas aquelas peculiaridades que a gente sabe que tem na comunidade. Então, por isso que a etapa de campo, quando a gente criou, a ideia era o seguinte, ser rápido e preciso. O que a gente precisa ali? Marcar o ponto, endereço e número da solicitação. E tem um campo embaixo que é continuar o preenchimento no escritório. Então, assim, a ideia é que a gente só marcasse o ponto ali para a gente poder criar esse banco de, marquei o ponto, fizemos uma vistoria ali. E o número da identificação. A ideia era essa. Que aí dali ele puxa da base do IPP, a RA, o AP, automaticamente. E para a gente poder, no escritório, fazer a descrição com mais calma. E tem um campo no nosso preenchimento que é a descrição da ocorrência, que é um campo mais livre. Que aí você faz todo o histórico, você escreve ali de uma forma mais livre a situação do local, da ocorrência, né? Ou da possibilidade de ocorrência. Então, a ideia era essa. O laudo de vistoria da GEL, ele foi publicado e ele consta do manual da GEL Rio. Ele não tem só as etapas de preenchimento, ele tem depois do preenchimento, ele tem uma etapa de descrição e uma etapa de providências. E essas etapas a gente continua descrevendo. Porque com o preenchimento eu não tinha análise dos dados que eu estava fazendo. Então, aqueles preenchimentos que eu consigo fazer, eu consigo dizer se é um talude rochoso, eu consigo dizer se é um talude de corte, eu consigo dizer se tem vegetação, se falta drenagem. Isso eu posso fazer no preenchimento. Mas o detalhamento da descrição do que ocorreu é do técnico no local e ela permanece ocorrendo. Só que eu faço isso no escritório, depois, ou eu faço preenchimento no escritório também. Então, lá, nós só marcamos o ponto e tiramos as imagens. Tá? Marcação do ponto, você falou da internet. A marcação, ela funciona offline também. Então, a gente consegue marcar o ponto mesmo estando offline. Isso também foi uma coisa que a gente conversou bastante também, devido à peculiaridade dos locais que a gente visita. Tá? Isso. Dá para, inclusive, deixar no dispositivo que você for a campo baixado o mapa. Então, você marca o ponto e consegue manter o mapa base ali. Pode ser um mapa base, pode ser uma imagem de uma foto aérea. Fica na caixa de saída, se caso você não conseguir enviar naquela hora para a internet, você envia depois, mas está marcado o ponto. E consegue ter um mapa offline para se localizar eventualmente, para corrigir um pouco o ponto, que também às vezes é um lugar que o sinal do GPS não está muito bom, e essas coisas. Dá para ter isso também. Quer adicionar alguma coisa, Marcos? Não? Tranquilo? Então, se ninguém tiver mais perguntas, o Murilo está ali com a plaquinha do acabou. Acabou hoje, né? Acabou hoje não, acabou hoje de manhã. Já falei isso para vocês? Já falei, falamos de novo. Amanhã se vê na UERJ. Hoje à tarde a gente se vê aqui, por favor. Ninguém pega o metrô para o Maracanã ainda hoje. Só amanhã. Bom, quem vai ver o jogo do Flamengo hoje pega o metrô para o Maracanã. Só que mais tarde, enfim, tem lá. Espero que amanhã de manhã esteja tudo calmo e recuperado na UERJ. Eu vou estar torcendo, obviamente, mas de casa. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Raquel. Obrigado, Maria Clara. Muito bom. Obrigado, Márcio. Então, alguns lembretes rápidos. Então, a gente tem aqui fora a livraria do PP,
nosso quiosquinho. O coffee break da tarde vai ser em cima, no mesmo lugar que foi o café da manhã. A gente marcou para voltar às 2 horas, mas a gente está terminando cedo, então vamos focar em realmente começar 2 horas. Voltem aqui, enfim, 1h45, 1h50, não sei, enfim, quando for possível a gente estar de fato todo mundo no auditório às 2 para recomeçar, que a gente ficou com um bom tempo de almoço aí. E mais alguma coisa? Falei tudo? Amanhã, UERJ. Obrigado, gente. Valeu.